Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Teovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. A história da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, ela é extremamente significativa, você sabe disso. Todos os detalhes que sucederam no livramento, na libertação daquelas pessoas com uma vida amarga, angustiada, sofrida, tudo isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, todos os detalhes, você sabe disso. A Bíblia diz que estas coisas nada mais eram do que sombra do que estaria por vir. Todas aquelas revelações que começaram a surgir para Moisés no deserto do Sinai, a tenda, o tabernáculo, o sacrifício que era oferecido naqueles animais, as festas, as celebrações, enfim, não é? A água que jorrava daquela rocha e tantos detalhes. Sem dúvida alguma, é uma história riquíssima para que nós venhamos aprender com Deus, para que nós venhamos conhecer melhor aquele que criou os céus e a terra e aquele que tem um projeto em nossas vidas. Isso me entusiasma, me alegra, me motiva. Essa palavra de Deus, quando ele diz assim: eu é quem sei os planos e os projetos que eu tenho traçado para nós. E são planos de paz. E são projetos de bênção. Deus planeja sempre o melhor para nós. Às vezes, nós colocamos barreiras, impedimentos, pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento, não? Pela nossa falta de comunhão, de sintonia com as coisas de Deus, nós mesmos vamos colocando barreiras, não? Para que esses projetos e planos de Deus em relação a abençoar a nossa vida venham prosperar a cada dia. Mas quando nós não colocamos essas barreiras, quando nós saímos da frente, não é? Quando nós tiramos os empecilhos que são plantados e semeados pela nossa carne, pelos nossos desejos próprios, pela nossa vaidade, pela nossa ganância, enfim, não é? Quando nós conseguimos tirar tudo isso do caminho, então as coisas de Deus fluem e nós vamos colhendo bênção atrás de bênção, milagre atrás de milagre, e nossa vida é só vitória. Mas hoje eu gostaria de refletir com você sobre um momento específico de todo esse processo de libertação, né? Um momento específico de toda essa obra extraordinária realizada pelas mãos de Deus por intermédio daquele velho chamado Moisés.
E o momento é exatamente aquele em que eles se encontravam encurralados. Você sabe que todas as coisas, elas sucederam por um propósito de Deus, por uma razão específica. Tudo. Até mesmo o endurecimento do coração de Faraó. Quer dizer, qualquer ser humano, em seu estado normal, ele deixaria ir embora aquele povo logo de uma vez, porque ele perceberia que estava lutando contra um Deus vivo. E é impossível combater contra aquele que tem domínio sobre a temperatura, sobre o clima, sobre a vida, sobre a morte, sobre as pragas e sobre todos os deuses inventados pela imaginação humana. É impossível combater um Deus que é vivo e que é real. Para quem não há nada impossível. E por diversas vezes esse homem, ele entrava num estado de lucidez mental. E ele queria deixar ele embora o povo, mas o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não os libertasse. Para que ele tivesse o seu coração endurecido em relação a isso. Por mais que os seus generais, por mais que as pessoas próximas a ele diziam, deixa ir esse povo. Nós não temos o Egito está sendo destruído, nós não temos condições de lutar. O Deus deles é Deus de verdade. Mas Faraó endurecia o seu coração. Por fim, depois de tantas desgraças, de tantos acontecimentos catastróficos que arrasaram a nação mais poderosa que havia na terra. Né? O Egito, ele, se comparado aos nossos dias, ele era os Estados Unidos da América da época. Né? Era a nação mais bem armada, mais poderosa, mais rica que existia na face da terra. O Faraó era o homem mais importante, era o líder mais importante na terra. Mas o fato é que o Egito estava detonado, destruído por completo em todos os aspectos, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Não é? Aquele povo estava destruído, arrasado. Não é? O Egito acabou. Foram 10 pragas que arrasaram completamente suas crenças, as suas esperanças em seus deuses e todas as coisas. A nação do Egito ficou mergulhada na vergonha. E finalmente Faraó manda aí o povo e diz a Moisés, vai Moisés, vai. Leva os velhos também, vai Moisés, leva as mulheres também, leva as crianças. Leva até os bois, as vacas, como você disse Moisés, não vai ficar nenhuma unha, pode ir embora. Leva porque nós não podemos combater contra o teu Deus. E eles foram. E saíram cantando, e saíram com alegria, tocando tamborins, e louvando a Deus, e toda aquela festa, e levaram riquezas, porque Deus, ele abriu o coração dos egípcios para presentear os escravos com ouro, né? Com pedras preciosas, e eles saíram muito felizes com tudo aquilo que Deus fez por eles, né? E eles puderam vivenciar todo o desejo de Deus, todo o desejo no coração de Deus em relação a eles, aos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, as promessas vivas de Deus, promessa de bênção, promessa de livramento, promessa de provisão, promessa de vida digna, de vida honrada. E eles estavam saindo dali para possuir uma terra boa, espaçosa, uma terra deles, não é? Há quem diz, e sem dúvida alguma de forma acertada, que o povo hebreu, o povo de Israel, é a única nação no mundo que tem a escritura da terra. Israel tem, e a escritura está na Bíblia. Foi Deus quem deu a eles aquele lugar. A terra boa, espaçosa, que mana leite e que mana mel. Onde eles poderiam criar suas crianças, onde eles poderiam cultivar, semear e colher, sem escravidão, sem dor. Onde eles poderiam olhar para frente com esperança, onde eles poderiam sonhar, onde eles poderiam viver esses sonhos. E saíram com extrema alegria. E Deus os conduzia, não é? Em direção a essa terra desde que eles saíram do Egito. Porém,
Quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, ali ficaram acampados, esperando a direção de Deus, para onde eles iriam agora. Porque Deus os conduziu até as margens daquele mar, e ali eles ficaram. Mas o próprio Deus volta a sua mão até o trono do Egito e lá endurece mais uma vez o coração de Faraó. E Faraó se levanta daquele trono indignado porque o seu filho primogênito morreu, porque o primogênito de seus generais e de todos os habitantes do Egito morreram, houve praga e morreram animais, e o Egito estava acabado, e ele se enfurece com aquilo e chama os seus generais, e chama os seus soldados e diz: vamos atrás deles, nem que nós tenhamos que morrer juntos, mas nós vamos nos vingar pelo fato deles terem arrasado tudo aquilo que havia de valor para nós. E eles foram. Veja, eles foram movidos pela própria mão de Deus. Porque, humanamente falando, eles se resignariam àquela situação, porque já haviam aprendido a lição de que ninguém pode lutar contra um Deus que é real, que é vivo, que é verdadeiro e que prova a sua existência, e que prova a sua realidade, e que prova que de fato para ele não há nada que seja impossível ou maravilhoso demais para operar. Mas eles foram movidos pela dureza de coração de Faraó, endurecido pela própria mão de Deus. E de repente, Moisés, acampado com toda aquela multidão de escravos, com suas mulheres e crianças chorando no acampamento, eles começam a ver uma fumaça de poeira se levantando lá atrás, nas montanhas. E alguém grita: Faraó e seu exército, eles estão vindo para nos massacrar. E então aquelas pessoas começaram a correr de um lado para outro para empreender uma fuga, mas para onde? Porque na frente deles havia um oceano, na frente deles havia o mar, atrás o deserto com o Faraó, soltando fumaça pelas ventas, cheio de ódio, armado de unhas e dentes, vindo ao encontro deles para massacrá-los. A intenção não era mais levá-los de volta, mas matar, assassinar, destruir a vida de todos eles. Era vingança. Não havia nem sequer meios de acordo de pedir misericórdia a Faraó e voltar à vida escrava, à vida de humilhação, porque agora Faraó vinha para matá-los. E eles começaram a murmurar e a falar com Moisés e dizer: Moisés, que Deus é esse que nos coloca numa situação sem fuga? Nós não podemos fazer nem sequer como ratos que encontram uma toca para se ocultar. Nós não temos para onde ir, não temos como nos esconder no meio dessa areia e esse mar à nossa frente. Você nos encurralou aqui para sermos assassinados, meus Deus. Vamos morrer todos encurralados nesse lugar. E a grande verdade é que o próprio Moisés começou a ficar angustiado com aquela situação, porque ele não viu uma saída sequer. Que saída eu e você veríamos numa situação como essa? Vendo Faraó vindo com seu exército, a poeira subindo lá no deserto, pelos trotes de seus cavalos do exército de Faraó, e vendo o mar à nossa frente. Não havia uma gruta, não havia um buraco, não havia uma montanha, não havia onde se esconder. E Moisés então se põe a clamar a Deus: Senhor, eu não entendo o teu propósito, o Senhor nos trouxe até aqui, o Faraó está vindo de novo, Senhor. O que eu faço? Que direção o Senhor me dá? O que vamos fazer? Como vamos nos ocultar? Nós não temos nem arma.
Nós não podemos nem sequer nos defender. Vai ser um massacre de homens, mulheres, crianças. O que eu devo fazer? E então, Deus dá uma resposta para Moisés impressionante. E a resposta de Deus para Moisés é uma pergunta. E ele pergunta para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Isso me impressiona muito. E é claro que nós não podemos ser infantis a ponto de tentarmos fazer de um versículo, de um texto bíblico, toda uma doutrina acerca de nosso comportamento nesse mundo. E não podemos nos deixar levar pela arrogância de pensarmos que nós somos donos de Deus e que Deus se tornou em nossas mãos como um gênio da lâmpada mágica e quem está sob o comando somos nós e que nós não precisamos nem sequer mais clamarmos a Ele, não precisamos fazer conhecido dele as nossas angústias e as nossas preocupações, porque ele nos deu toda a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e o que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarmos na terra também terá sido desligado nos céus, e tudo que concordássemos em oração teria sido concordado pelo Pai. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Promessas extraordinárias que muitas vezes motivam algumas pessoas a inverterem os papéis e a colocarem Deus como servos e elas senhores, o que é uma posição extremamente cômoda e até invejável. Quem não quer deter tamanho poder na palma das mãos? Lúcifer quis. É uma verdade. Lúcifer quis. Ele quis atrair para si toda a glória que era devida a Deus. Ele era querubim da guarda do louvor e da adoração de Deus. Deus habita, Deus mora no meio do louvor e da adoração. E Lúcifer, ele foi erguido, ele surgiu, ele veio a existir pela mão de Deus, criado com toda beleza e pedras preciosas para tomar conta desse ambiente de adoração e louvor, mas ele quis atrair para si. Então, existem situações da palavra de Deus que nós percebemos que elas podem se transformar em verdadeiras armadilhas. Lembra-se daquilo que Satanás propôs a Jesus? Ele disse assim: olha, eu te conheço muito bem, são tantos séculos convivendo lá no reino do Todo-Poderoso. Eu sei quem você é. Embora você tenha nascido e vindo no corpo daquele garotinho lá em Nazaré, e seu pai carpinteiro e toda essa história, mas eu sei quem você é. Mas o povo não sabe. Nós podemos encurtar essa história, porque na verdade está escrito a teu respeito que o Todo-Poderoso vai te guardar, que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar e te livrar em todos os teus caminhos. Façamos o seguinte: lança-te do pináculo do templo, se joga lá de cima e os anjos virão te segurar, porque está escrito isso. E então todos verão que tu és o Filho de Deus, o Messias. E aí Jesus, ele disse assim: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós devemos entender que há um perigo muito grande, que todas essas
religiões e heresias que têm surgido nesse mundo, a grande maioria delas é extraída, é pensada das próprias páginas sagradas da Bíblia por pessoas que se deixam levar pelo entusiasmo, pela infantilidade espiritual e pela ganância e pelo desejo de Aladim da lâmpada mágica, não é? Esse sonho infantil de ter uma garrafa nas mãos, onde um gênio é enrolhado e ele faz o que a gente quer. E ele nada pode dizer sobre a nossa moral. E ele não pode tocar no nosso comportamento. Ele está enrolhado ali. E nós tiramos ele da garrafa a hora que nós queremos. Quando estamos precisando de um milagre, quando vamos fazer 3 pedidos, ou melhor ainda, quando vamos dar 3 ordens ao gênio para que ele nos obedeça antes de botarmos ele de novo debaixo daquela rolha e o engarrafar. Isso é um sonho infantil, na verdade, essa sede de poder, de ter um Deus todo-poderoso sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Então, nós devemos marchar e caminhar pelas páginas da Bíblia Sagrada com muito cuidado e com muito temor de Deus, para que tenhamos a compreensão exata daquilo que Ele quer nos mostrar e nos falar. Para que não venhamos interpretar de forma nem tímida demais e nem audaciosa demais, mas que venhamos ter moderação e que venhamos ter sobriedade e compreensão de um todo, para que aí sim venhamos ter uma vida vitoriosa, desfrutarmos de toda a grandeza do amor de Deus em nossas vidas, todos os projetos que Ele tem traçado de bênção e de vitória para as nossas vidas, sem estarmos trilhando o caminho da arrogância trilhado por Lúcifer e por muitos homens que acabam se tornando falsos profetas. Homens que, ao contrário de João Batista, o que importa para eles é que eles cresçam e Cristo diminua cada vez mais. Homens que o que importa para eles é que o ministério deles cresça, que o nome deles esteja em evidência e que Cristo vá diminuindo cada vez mais e que eles estejam em uma evidência cada vez maior. Homens que a vinda de Cristo para eles é um grande prejuízo, porque vai estragar todo um projeto, todo um crescimento de obra, todo um crescimento de ministério, todo um investimento feito. Se Cristo voltar, estraga tudo. Porque eles estão trabalhando por uma causa própria. Cristo apenas é um nome. É apenas aquele que faz o milagre. É apenas aquele que cura o enfermo. É apenas aquele cujo nome tem poder sobre principados, mas eles têm os seus próprios sonhos, os seus próprios planos, os seus próprios projetos, o seu próprio caminhar. Mas João Batista, ele disse assim, ele disse, quando os seus próprios discípulos vieram a ele e disseram, mestre, falando com João Batista, olha, aquele que tu batizou aqui no Jordão, ele está por aí fazendo milagre. Ele está por aí curando enfermo, fazendo cego ver, paralítico andar, leproso ser purificado, e tem muita gente andando atrás dele. E aí João Batista disse, é mesmo? Vão vocês também, sigam a ele. Porque importa agora que ele cresça cada vez mais e eu diminua. Eu vim como a voz que clama no deserto, anunciar o caminho, preparar o caminho para ele mesmo. Eu só posso batizar vocês em água na base do arrependimento, mas ele não. Ele tem autoridade para vos imergir, vos batizar, tanto no Espírito Santo como também no fogo.
importa que ele cresça, que eu diminua cada vez mais. Talvez seja por isso que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Que coisa, hein? Ele dizendo que importava que ele diminuísse cada vez mais, e Jesus faz uma declaração de que entre os nascidos de mulher, entre os homens dessa terra, e quando nós conhecemos a palavra de Deus e nos lembramos do profeta Elias e Eliseu e Samuel e o próprio Moisés, e vamos nos lembrando dessa gente poderosa, e Jesus faz uma declaração de que todos eles foram menores que João Batista. Então devemos meditar nesta passagem bíblica como quem pisa em ovos, procurando entender o que Deus está dizendo para Moisés e procurando entender o que Deus quer dizer para mim também, porque Ele não nos quer nos tornar independentes deles. Ele não está se colocando como nosso servo. Ele não está nos passando uma procuração assinada em algum cartório em seu reino, nos dando autoridade para falarmos e nos comportarmos e agirmos como o próprio Deus na terra. Mas o fato, e a realidade é que ele disse claramente a Moisés: por que tu clamas a mim? Será que os ensinamentos que eu tenho te dado, as coisas que eu tenho te ensinado, ainda não foram suficientes para encher o teu peito de coragem e você erguer as tuas mãos diante desse mar, desse oceano? Será que as pragas que eu lancei no Egito, as experiências que eu te fiz passar naquela terra, ainda não foram suficientes, Moisés, para encher o teu coração de fé, não de arrogância, mas de fé, para que você erga as tuas mãos em direção a esse oceano e dê uma ordem para que as águas se abram? Ou você não crê que eu tenho poder para abrir essas águas no meio, para que o meu povo passe aos pés secos para o outro lado, para a outra margem desse mar? E aí Moisés estende o seu cajado em direção àquelas águas, enche o seu peito de coragem e ordena as águas para que elas se abram. E quando ele faz isso, um vento começa a soprar sobre aquela água, e aquele vento vai soprando, e aquele vento vai soprando, e aquele vento vai soprando. Não foi algo repentino, um estalar de dedos, mas o vento foi soprando e foi espalhando a água. O vento foi soprando e foi espalhando a água. E cada vez mais aonde o vento soprava, aquela água ia secando naquele lugar a ponto de se abrir um corredor no meio do mar. Alguém disse acertadamente: o sopro da narina de Deus abriu aquele mar. Não há nada impossível ou maravilhoso demais para Deus operar, disse o anjo Gabriel, aquela jovenzinha virgem lá em Nazaré, Maria. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você nos encontramos em situações de perplexidade, de indignação. Parece que você é colocado em uma situação na sua vida que você não tem saída, você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir, e você não sabe a quem pedir conselhos, e você começa a chorar e a falar com Deus.
O que eu vou fazer agora? Porque eu não vejo um escape, eu não vejo uma saída, eu não vejo uma solução para esse problema. Sabe, Deus ele ensinou a Moisés e ele ensinou a Ezequiel e Jesus ensinou aos seus discípulos uma coisa muito importante. Não é o único ensinamento da Bíblia, mas é um deles e ele é muito importante. Porque os discípulos de Cristo estavam aprendendo a viver em uma nova dimensão. A dimensão do espiritual. A dimensão do reino dos céus. Jesus certa vez disse o reino dos céus. Ele não vem com aparência exterior, nem poderão dizer ele ali, ele está aqui. Porque o reino dos céus, ele está dentro de vós. E é isso que o Senhor quer, ele quer gerar esse reino dentro de nós, ele quer transformar. Que nós venhamos ter a capacidade de mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver as coisas e não mais encarar coisas impossíveis como impossíveis. Foi isso que Jesus ensinou na multiplicação dos pães e dos peixinhos, e você lembra dessa história. A fé ingênua de um garoto que trouxe o seu lanchinho para resolver aquela questão terrível que estava entre os apóstolos, porque eles disseram: o mestre nos mandou dar de comer a essa multidão, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro, Judas já contou a grana na bolsa, uma mixaria que tem aí, não dá para comprar tanta comida para tanta gente. Então, se nós fizermos um empréstimo no Banco de Jerusalém, ou quem sabe pedirmos o seu Antônio da padaria para pendurar uma conta e trouxermos sacolas de pão. Mas o garoto trouxe o lanche. E o garoto disse: a solução está aqui. Eles levaram o garoto ao mestre e disseram: não temos solução, mestre. O Senhor nos deu uma ordem que para nós é impossível. O Senhor nos colocou contra uma parede intransponível. Como é que nós vamos alimentar 15 mil, 20 mil pessoas? Senhor, nós não temos. Agora está aqui esse garoto. Ele trouxe o pãozinho dele, o peixinho, 5 pães, 3 peixinhos. Ele trouxe isso aqui, são lanches de um garoto. Mas o que é isto para tão grande multidão? Veja o que esse apóstolo perguntou. Veja a sua incredulidade. Veja a sua falta de fé. Mesmo vendo tantos milagres acontecerem ao seu redor, nós precisamos aprender a crer realmente em milagres, em provisão, no sobrenatural. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé genuína não é arrogante, não. Mas é fé, é confiança, é acreditar que Deus, de fato, Ele honra aqueles que honram a Ele. E Ele faz o milagre acontecer de verdade. Por intermédio daquilo que ligamos na terra. Ou por intermédio daquilo que desligamos na terra. Não por arrogância, mas por uma fé genuína e verdadeira no poder do nosso Deus, que está conosco nessa caminhada e nessa jornada. E Jesus então partiu, deu graças e partiu aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e distribuiu-os entre os seus discípulos e mandou que o povo se assentasse em grupos de 50 e de 100 e mandou que eles distribuíssem o almoço. Eles tinham que acreditar. E eles confiaram e foram com aqueles pedacinhos de pão e peixe ao encontro de uma multidão faminta de crianças chorando. Sabe, eles poderiam ter dito ao meu Senhor: eu não dou para isso não. Eles vão bater em mim, isso aqui não. Eu não vou com esse pãozinho, com esse peixinho, quando a multidão faminta. Ou eles poderiam crer no milagre, eles creram. Decidiram a crer, a confiar e foram ao encontro da multidão. E à medida que as pessoas iam apanhando os pedaços da mão deles, iam se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando na mão deles, pela fé deles, pelo agir deles, pelo comportamento deles, de ir ao encontro da multidão com aqueles pedacinhos de pão de peixe.
sabe de uma coisa? É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Ele não espera arrogância. Não é isso que Ele quer. Ele quer que nós venhamos ter o comportamento de João Batista, diminuirmos cada vez mais nossa carnalidade, nossa vaidade, o nosso desejo de aparecer. Por isso venha diminuindo cada vez mais. E venha se tornar cada vez mais evidente Cristo em nossas vidas. O poder de Deus em nossas vidas. Tanto que você observa que Moisés jamais quis chamar a atenção para si próprio em milagre algum. Mas ele obedeceu, ele creu. Seus olhos se abriram para entender uma lei espiritual de que o que o homem de Deus liga na terra, ele está em sintonia. Ela está em sintonia com Deus Todo-Poderoso. Portanto, seus sentimentos, suas emoções, e suas decisões e suas palavras estão conectados. Estão conectados com o Deus Todo-Poderoso, e o que Ele diz na terra é ligado também nos céus. Quando Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos, Ele disse: como estão esses ossos? Ele disse: sequíssimos. Nenhum sinal de vida existe, nem bactéria, nem verme, não há nervo, não há carne, não há nada, estão sequíssimos, é morte total. Podem acaso esses ossos voltarem a viver? Ele respondeu: Senhor Deus, só tu sabes. A coisa é tão impossível que eu não ouso responder nem sim nem não. Se eu digo que não, revela minha incredulidade. Se eu digo que sim, eu estou numa complicação terrível, porque isso é impossível. Isso não pode. São ossos sequíssimos. E não é um milagre de ressurreição. Se fosse um corpo morto, tombado no chão, eu ainda diria que sim, mas aqui são ossos sequíssimos. Ezequiel profetiza aos ossos, disse Deus: fala com eles. E diga aos ossos para ouvir a minha voz. E diga aos ossos secos que eu farei vir sobre eles nervos, tendões, pele, carne, olhos, cabelo, coração, rins, fígado, baço. E à medida que ele ordenava, os ossos foram se juntando uns aos outros, e nervo veio, cabelo veio, coração, rins, fígado, baço, estômago, e aqueles corpos foram se construindo, e ele disse: ordena agora o fôlego da vida que assopre sobre esses mortos para que se levantem. Então, meu irmão e minha irmã, levante a tua cabeça diante da parede, do muro, da dificuldade, daquilo que é impossível, daquilo que é intransponível, hoje, agora, e no nome de Jesus, ordene que se abra uma passagem para você agora, no meio desse mar, em nome de Jesus.